Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, esse programa que é bem leve, traz um bate-papo bem despretensioso com figuras, personalidades da nossa região. Hoje a gente veio bater essa conversa, bater esse papo com Tina Lopes. Não estamos na casa da Tina, estamos na segunda casa da Tina, aqui na área de museus da prefeitura, mas a gente vai contar mais sobre a Tina do que sobre os museus. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar essa conversa, então. Daqui a pouco a gente fala de museu, porque museu é legal também. Mas a gente vai falar sobre você. Nasceu aqui? Eu nasci em Taubaté. Nascida e criada. Nascida e criada Filha em de Taubaté. Filha de Taubaté e filha da Estiva. A gente tá rindo porque já teve essa conversa antes. Estão te disputando, é isso? Uma disputa de bairros pela sua presença? Porque assim, é uma história muito engraçada, né? Na verdade, eu nasci em Tremembé, na maternidade de Tremembé, mas minha mãe na época morava na Estiva, na Rua Margarida. Então, meu registro é da Rua Margarida, bairro da Estiva. Logo com criança, nós fomos para a Vila Aparecida, e na Vila Aparecida estou até hoje. Né? Tenho um pouquinho mais de 60 e estou lá. Então, assim, a minha infância foi entre Vila Aparecida e Estiva, porque eu estudei tanto no SESI, que ainda era na Vila Aparecida, e depois eu fui para a Escola Jacques Félix, que fica entre Vila Aparecida e Estiva, e meus amigos de adolescência foram da Estiva, e por lá nós brincamos muito, curtimos muito os bailinhos, escola de samba e as festas religiosas também. Então não tem que ter motivo para ciumeira. Não. Tina Lopes é de Taubaté, isso que interessa. Isso que interessa. Mas e tenho muito orgulho de morar na Vila Aparecida até hoje, porque eu tenho uma trajetória grande na Vila Aparecida. Mas a sua trajetória é muito grande também nas histórias de museus, no Sítio do Capão Amarelo e agora aqui, né, que acaba abarcando um pouquinho de tudo. Como surgiu esse interesse por museus, pela história, por artes plásticas? Porque você é formada em artes plásticas, né? Mas tem vários cursos em museologia. Isso. Na verdade, assim, eu sou arte educadora, eu fiz magistério, daí fiz educação artística. A minha especialização em artes cênicas. Aí fui professora da Escola Maestro Fego Camargo durante bons anos, dentro da sala de aula. Com o teatro tem grandes alunos, né, ex-alunos que hoje são famosinhos e tem muito orgulho disso e tipo são meus quem? amigos Já conto pra até gente. hoje, já conto já. E daí de lá eu fui convidada pelo atual diretor na época, que era o professor Dalto Brunini Pato, que é um querido assim, era um homem sensacional, para coordenar o elenco do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí fui para lá, como sítio, e não entendia muito que lá era um museu de grande potência, o Museu Monteiro Lobato. Aí fui para adaptar, dirigir os textos, né, das obras de Monteiro Lobato, e a partir daí eu comecei a fazer cursos na área da museologia, e me apaixonei muito. E eu acho que sempre esteve dentro de mim essa coisa de colecionar, das coleções. Porque quando criança eu colecionava chaveiro. Aí depois era a grande febre do papel de carta. Né? Eu ainda tenho minha pasta de papel de carta guardada. Isso, papel de carta. Depois, denunciei a idade, né? Daí eram dobraduras. No magistério, nossa, assim, adorava fazer. Eu tinha uma pasta incrível de dobraduras. Mais pra frente eu comecei a colecionar, que é uma coisa muito minha, pinguins. Eu acho o pinguim assim, sensacional, de louça, e hoje eu tenho mais de 300 pinguins, né? Que um dia, se o próximo programa for na minha casa, daí vocês vão entender melhor isso. E na área da museologia eu fiz desde monitoria, museu e turismo, catalogação, plano museológico do próprio Museu Monteiro Lobato, eu trabalhei bastante nele, então eu aprendi muito quando eu estava no Museu Monteiro Lobato. 2020 veio minha aposentadoria por tempo de serviço. Quem disse que Tina se aposenta? Pois é. Daí, assim, mesmo no meio de uma pandemia, eu falei, a única coisa boa que tinha saído naquele momento foi minha aposentadoria, que eu pude ficar mais tempo dentro de casa, curtir minha neta, que eu já tenho neto, né? Tenho 3 filhos e tenho uma netinha, que é a Isadora Lopes.
Então, tudo é seu tempo. Quando foi esse ano, eu fui convidada para assumir a área de museus como gestora, que até é também muito legal, porque eu sou a primeira gestora, porque até então eram só gestores na área de museus. Aí estou aqui com algumas missões, e uma delas que nós estamos trabalhando é uma exposição de longa duração do Museu Histórico Paulo Florensano, que vai falar do município de Taubaté. Já existia uma outra, nós estamos ressignificando e trazendo muito para a realidade de 2024. Então, acho que agora você está mais vivendo a museologia do que as artes, né? Quer dizer, junta os dois. Mas de juntar de teatro, aí já ficou um pouquinho mais pro passado, né? Mais pro passado. Mas o gosto ainda permanece. Sim, nossa, mas eu sou assim, eu sou apaixonada pela área da museologia. E já viajei bastante, gosto muito de cada lugar que eu vou. Eu conheço museus, ou se alguém vai a algum lugar, eu sempre indico. Falo, olha, vai no museu tal, que nessa cidade tem, que é incrível. Nós conhecemos nessa parceria, até então, quando estávamos no Museu Monteiro Lobato, com a Campo Portinari, daí tive a oportunidade de conhecer o museu, a Casa de Portinari, que é incrível, em Brodowski, em Ribeirão. Aí fui representante regional do CISEM, e lá nós tivemos possibilidade de conhecer grandes e pequenos museus, como o Museu da Língua, o Museu da Resistência, Pinacoteca, e sempre com visitas técnicas que eram incríveis. Aí um dia... São nessas visitas que você descobre coisas que bater no olho não vai nem imaginar, né? Não vai nem imaginar. E às vezes a gente fala assim também, nossa, o interior, né, que a gente não sabe... Incrível. Eu ouvi da Marina Sartori, que é do Educativo do Museu da Língua Portuguesa, uma frase que ficou para mim, assim, para o resto da vida. Tina, você tem um Fusquinha, eu tenho uma Ferrari, mas os problemas são os mesmos. E é verdade, né? Alguns têm um pouco mais de verba para poder manter e outros menos, mas, assim, a missão, os valores são os mesmos, né? A paixão por você cuidar, você saber de uma obra de arte. Agora, nesse momento aqui com Pinacoteca, estou sabendo um pouco mais dos pintores taubatianos. E tem pessoas incríveis, como eu falei, primeira mulher, Georgina de Albuquerque, por exemplo, né? Ela tem um espaço até na Câmara Municipal, tem a galeria. Quem não conhece pode ir lá conhecer. Isso, é a nossa taubatiana. Tem um quadro incrível onde que ela retrata a assinatura da independência do Brasil, que também foi por uma mulher. Por uma mulher. Então é isso. Isso os livros se recusam a contar, né? Lógico. É um dos defeitos da história. A história é feita pelos vencedores e pelos homens. E pelos homens, mas as mulheres estão sempre à frente. A área de museus momento. Tem um pouco de preconceito com mulher também, ou não? Eu acredito que não. Eu acho que foi assim. Foi um acaso. Foi um acaso mesmo dos gestores até então terem sido homens. Porque nós tivemos o último museólogo de Taubaté, que era o professor Paulo Florensano, que era incrível também, mas à frente aqui desta biblioteca que leva o nome Dona Maria Morgado, que eu falo dona, que eu não consigo falar Maria Morgado. Íntima não sou. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. A dona Lia Carolina, também maravilhosa. Que esteve no Em Prosa com a gente. Fica a dica. Arquivo. Procura no YouTube que vai ter essa entrevista lá. Exatamente. É a nossa memória viva. E até hoje ela é atuante junto com a gente na Associação Amigos de Museus, porque é outra que não para, né? Sim, mas apesar de não ter um preconceito, foi um acaso, dá para sentir uma diferença de uma gestão feminina para isso? Ou não? Bom, eu acho que quem poderia falar um pouco eram mais os funcionários, poderiam responder melhor essa pergunta. Mas eu acho que assim, como mulher, eu me acho uma pessoa organizada, sabe? Então eu gosto das coisas arrumadas, eu gosto do belo, entendeu? Para mim não é de qualquer jeito, como essa exposição que nós estamos trabalhando. Eu quero entregar o meu melhor dentro da possibilidade, com acessibilidade, isso é uma coisa que não tinha sido pensada, ou se foi pensada, não tinha sido adquirida até hoje, mas nós estamos tentando fazer o máximo de acessibilidade. Inclusive, hoje, eu fechei um pacote com Braille, porque
eu penso que o museu é para todos, né? Com certeza. É para todo o público. Então, nós temos que atender todo mundo e saber que obra que você tem dentro do museu e possa ser lido, né? Um texto pelo Braille ou pelo próprio, se tem um programa para surdez. Sim, audiodescrição também, audiodescrição, né? Enfim. Tina, você falou que então já conheceu vários museus. Sim. Por aí. Tem um favorito? Bom, engraçado. É assim, logo que eu me aposentei, eu consegui realizar 2 sonhos. Eu queria muito conhecer o Louvre, em Paris. Consegui conhecer. Conheci Versalhes, o Louvre. Eu achei que foi pouco tempo que eu consegui ver. Dizem que para ver tudo você leva anos, né? Não tem como. Eu teria que ficar pelo menos uma semana, mas eu tinha 15 dias na Europa, então não deu para ser tudo isso. Foi um dia de Louvre. Aí, Versalhes, eu achei incrível, que daí é o Palácio de Versalhes, eu falo, o Rei Sol faliu a França, mas é muito chique. A gente ignora essa parte. Muito rico. E aí, nessa viagem, eu tinha 2 destinos, que era conhecer o Louvre e conhecer Fátima, pela religiosidade, e que foi incrível, que eu falo até hoje, que lugar sagrado, que é aquele que você pisa e as lágrimas vieram, tem uma energia diferente. Uma energia muito boa. Então, fora, eu acho que, assim, foi o meu sonho, foi o Louvre. Ainda quero ir para o Prado, Museu do Prado, se Deus quiser. Não quero demorar muito para ir, para conhecer. Quero ter perna para andar, né? Em Portugal não chega a ser um museu, mas o Palácio de São Jorge, para mim, foi incrível. Em Lisboa também. Mas locais históricos acabam sendo museu, né? Mesmo quando não tenta ser, acaba sendo, porque é um registro de uma época, né? Isso. E a fala da Emília do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Vamos conhecer esses países velhos, né? Bem Como velho. eu acho que também hoje o que eu citei antes, o Museu da Língua, que eu acho incrível, porque ele é muito digital. Sim. E hoje que atrai a criança. Revolucionou a ideia de museu, né? A língua se transforma, né? Às vezes você fala alguma coisa, não sei o que eu falei para a neta outro dia, ela falou, oi vó, entendeu? Então era uma linguagem que eu tinha lá atrás, né? E hoje eles são muito internautas. Sim. E é sempre uma aprendizagem um com o outro. Aqui no Brasil seria o seu favorito da língua portuguesa? Ai, deixa eu ver. Ou por saia justa, né, pelo emprego, falar é claro. Então, eu acho ele incrível por ser muito digital. Mas um museu que assim me tocou profundamente é o Museu da Resistência. Por falar de um período da história que fala da ditadura. Aí você entra naquele lugar onde era o DOPS, ou DEOPS, né, o departamento. Sim. E aí você entende que aqueles jovens com 20 anos, eles só queriam ter o direito do voto. Eles queriam ter o direito de viver. E eles foram tolhidos por isso, por lutarem tanto. Então é um lugar que me toca profundamente. Desde o momento que você senta, você é fichado. Na máquina de escrever, né? E você vai para a cela, você fala assim... E é outro tipo de energia, né? Enquanto Fátima traz uma emoção, uma alegria, uma coisa boa, ali é uma coisa pesada, né? Pesada, e que você pensa, sabe? Então, assim, eu acho que é um lugar de pensar. Mas eu sou meio bairrista também. Eu acho que o Museu Monteiro Lobato é incrível. Taubaté tem muito museu, né? Às vezes as pessoas ficam chocadas de saber quanto museu que tem aqui. Que às vezes pensam, tem o sítio do Capão Amarelo, tá? Não, tem muitos outros, né? Então, e cada um com a sua tipologia.
no sábado, por exemplo, nós estivemos no Museu da Imigração. Aquele é um museu casa. Aí as pessoas que estão ali, dos imigrantes, eles têm um cuidado com aquilo, sabe, daquela preservação. Você olha aquele casarão e fala, gente, que coisa linda, que quanta coisa boa que tem. Aqueles maquinários que deixaram no Museu da Agricultura, né, com esses italianos vieram num período, num lugar que ninguém queria, fizeram vida ali e deixaram seu legado na olaria, né, na plantação do arroz. Até eu perguntei outro dia para uma escola que esteve lá, eu falei assim, vocês vieram pela Estrada do Pinhão? Estrada do Pinhão? Uma estrada paisagista. Vocês sabem que aquele verde que vocês viram, que contemplam, aquilo é arroz? Ai tia, eu conheço arroz no meu prato. Né? Então é bem perto saber que cada um trouxe e você tem essa preservação. Você tem essa memória e você tem a história. Você sente que o brasileiro não valoriza tanto o museu quanto os países velhos da Europa? Eu vejo, sim. E penso, até o nosso próprio munícipe não conhece, às vezes acha que não pode entrar ou que não pertence a ele, né? Ou é muito chique, como esse museu que nós estamos. Ele é lindíssimo, né? Tem quadro, tem obras de artes raríssimas. Com certeza. Então, as pessoas acham assim, nossa, que casarão é esse? Entendeu? Daí você desce no MIS, também tem um acervo magnífico. E eles não sentem isso como pertencimento. Talvez seja um pouco cultural, né? Que nós poderíamos mudar isso trazendo mais crianças das escolas para dentro dos museus. E os pais também, porque eu sempre levei meus filhos para visitar e levo minha neta também. Passeio de família sim também, porque não, né? A gente pode até mostrar também algumas obras que tem aqui perto, porque vale a pena conferir. Sim. Mas Tina, você disse que então o Museu Monteiro Lobato tem aí um espacinho diferente no seu coração. Quais são as suas melhores memórias de lá? As minhas memórias de lá, primeiro que assim, um casarão do século XIX que está em pé até hoje. Eu já acho isso fantástico. No Brasil é difícil. No Brasil é fantástico, de taipa de pilão, né? Precisando sim de restauro, sempre estamos batalhando para melhorias. Gosto muito dessa ideia que foi de uma amiga que foi embora, aí, a hora que engasga, né? Que tira as personagens dos livros de manhã e devolve no fim da tarde. Foi uma sacada muito grande de Conceição Fenili Molinar. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Então, é isso. A criança, o adulto, de geração em geração, muitas crianças cresceram por lá. Essa área verde, de 20 mil metros, né? Que eu acho que é incrível. Eu tenho uma passagem também que eu falo que eu fiz uma danação quando era criança e no fim eu salvei, pelo menos por uns anos, a própria jaqueira. Porque, assim, eu era uma criança muito legal, eu era uma Emília junto com o Saci Pererê, né? E o meu irmão também. Então foi trabalhar no lugar certo. Eu fui pagar, porque assim, eu acho que a gente aqui se faz, aqui se paga. Eu morava perto, né? A Vila Aparecida não é longe da Chácara do Visconde. E nós, quando éramos crianças, que a gente tinha muita liberdade de brincar na rua, de fazer algumas danações, nós íamos pegar jaca para fazer visgo, simplesmente para pegar passarinho ou para brincar com aquele visgo, punha na água para entender que falava que era chiclete e não sei o que lá. E lá pelas tantas, eu lá no Museu Monteiro Lobato, chega um senhorzinho e falou assim, Dona Tina, a jaqueira rachou. Falei, como assim? E era verdade. Então aquelas cordas que lá estão, não é rapel, não é porque elas estão lá para sustentar a jaqueira, porque senão ela já tinha tomado. Sim. Né? E daí eu fiz o mundo mais o fundo, fui atrás do município, do estado, daí nós tínhamos essa parceria com a própria UES, a Campo Ortinari, e conseguimos manter a jaqueira viva por mais alguns anos. Como tudo acaba na vida, um dia ela acaba. Eu quero ter ido antes, né? Sim. E fizemos até uma tomografia para saber o tempo de vida dela. Ela tem mais de 200 anos. Ela está muito mais tempo na Terra do que a própria casa do museu.
É verdade. Então, isso foi uma coisa. E essa área verde, que eu sempre gostei do verde, hoje também eu sou produtora rural, não porque eu queria muito, mas foi imposto para mim, que era do meu pai, né? Um espaço, eu tive que herdar e estou tocando e gosto. Eu acho que se eu olhar, né? Como eu falei da plantação do arroz, do verde, do pomar, desses lugares, então eu acho isso assim, um todo, é uma chácara dentro do município, dentro do, né, do urbano. Tem uma jaqueira lá? Tem, é do lado da casa. Lá. Não, lá no meu sítio não tem uma jaqueira, lá tem uma figueira, que então também é uma outra árvore de símbolo muito forte. Talvez as netas... Coloque uma jaqueira lá. É uma boa ideia. Ou faça alguma reinação com a sua figueira. Pode acontecer. Agora, uma dúvida. Essa é uma dúvida realmente muito particular minha. Sim. Dizem que ali no sítio, na parte do teatro, era onde os escravos ficavam. Então tem gente que diz que às vezes acontecem algumas coisas meio paranormais por ali. É verdade? Você já viu alguma coisa esquisita ali no sítio? Olha, eu vejo assim... Onde é o teatro era a cozinha, não era... Não era senzala. Não era senzala. A senzala, na descrição do, como se diz, do inventário do Barão, ela era mais para baixo, eles chamam de bairro do Barranco, porque eram 60 alqueires e nos restou 24 mil metros, né? Então não era na casa. Mas com certeza nós tínhamos escravos a serviço da propriedade, porque era uma fazenda de café, como tudo, a grande maioria era café. E assim, os tiozinhos sempre viram muita coisa, né? Isso, aquilo outro, que mexe. A única coisa que eu vi de fato, mas daí eu não sei se foi físico ou se foi pensado, nós estávamos um dia à noite fazendo uma leitura dramática que chamava-se O Minarete, inclusive a bibliotecária hoje falou, olha, tem seu nome aqui e tal. Eu falei, era um projeto, foi exatamente isso. Estávamos todos de frente com a pasta na mão, porque era uma leitura dramática. Apresentamos na Câmara, isso deve ter registrado lá. Vamos procurar. Quando eu fui homenageada como cidadã da Semana Monteiro Lobato. Aí estávamos os meninos assim, aí a hora que falou do amor da Purezinha, Lobato e Purezinha, a luz apagou. Olha só. Foi, filho. Prum, 1, 2, 3, um olhou pro outro, alguns já queriam sair andando. Foi só. Ai, meu Deus. Ainda bem, foi sua única experiência. Mas eu talvez não sou muito paranormal. Eu falo que eu não quero ver nada, entendeu? É melhor, né? Eu não quero. Aqui também não, nessa área de museus tem alguma história. Também porque é tudo prédio antigo, né? É tudo prédio antigo. Mas eu não, mesmo porque eu vou embora mais cedo. Às vezes nós fazemos. A semana mesmo tem palestra à noite, mas eu acho que eu não atraio muito essas coisas. Eles falam assim, ela é muito doida, não quer. E como anda a programação daqui, de toda a área de museus? Que a gente pode observar quem está assistindo, às vezes pensar, então, já que está aberto, eu quero ver. Isso. O que tem? Nós estamos abertos sempre de terça a domingo, das 9 às 17 horas, sábado e domingo fechamos daí às 16. Mas, por exemplo, nós estamos com uma mostra de folclore, que é bem interessante, do folclore paulista, onde são artistas da própria região que mandaram, temos também da Grande São Paulo, mas estamos falando, lá estão retratando muito o Saci, que o Monteiro Lobato não é personagem dele, mas utilizou bastante na obra dele. Tem as Santarias do Centro Cultural, que é do professor Xande, que ele trabalha com as paulistinhas, que são de 15 centímetros. Tem um pouco da religiosidade da festa do Divino, que inclusive eu sou devota do Divino também. Temos Mestre Paizinho, muito presente, né? Com o Moçambique. Um espaço para tirar fotos do Almeida Júnior, falando do caipira, que também retrata muito a nossa gente. Aqui nós estamos com uma exposição na Pinacoteca, que chama-se O Caniço, que é de um artista de Taubaté, o Reinaldo Sonhador, que ele está retratando a Santa Terezinha, desde os vitrais, um estudo e sonhos dele. Há 10 anos ele trabalha para essa exposição, né? Durante esse período da mostra de folclore, nós temos algumas oficinas
e temos também palestras. Sempre quarta-feira, tanto palestras, oficinas alternando. Depois nós podemos mandar, você coloca a programação, né, junto com o programa, que daí podemos falar. Nessa quarta-feira nós já temos falando da geografia com o folclore. No MIS nós também temos uma pequena amostra do folclore que nós estamos trabalhando esse mês, mostrando peças das figureiras de Taubaté, tem Dona Cândida, algumas fotos também dessa nossa cultura que é muito forte em Taubaté. Sim. E além dos espaços físicos que tem o espaço Hebe Camargo, temos Cid Moreira falando de televisão, do som o tempo inteiro dentro. A difusora tem um espacinho para ela também lá, né? Sim. E o Anacleto Rosa, que era um radialista caipira que acordava a gente 5 horas da manhã ou antes até, tocando a moda de viola dele. Então essa é uma diversidade, muita coisa, é né? muita coisa. Eu falo que assim, é uma riqueza cultural que é incrível, né? Eu acho que daqui da região Taubaté é do que mais incentivou isso, né? De museu. Acho que nos outros, que eu saiba, posso estar errado, mas... Taubaté é a cidade do interior de São Paulo que tem mais museus, né? Então... Tem os privados, que Mazzaropi, que é incrível também, aqui ao lado, História Natural, que podemos falar, e tem outros recortes menores, que eles falam que é museu, mas para ser um museu tem que ter decreto de lei, ele existir de fato. Então, até o Museu do Transporte, que era uma coisa que eu achava que era uma coleção, mas ele existe, onde os carros estão hoje alojados lá no Museu da Agricultura, no distrito de Paz de Quiririm, porque se eu não falar isso, também eles ficam chateados. Distrito. Mas tem essa história também, né? Que é outra questão histórica. Nossa, é muita história. É muita história, e história é bom demais. Porque as pessoas têm que buscar mais conhecer a própria história. Para ela se reconhecer na própria história. Cada vez que eu vejo uma pesquisa, nós temos a historiadora aqui, que ela me mostra uma coisa e fala, olha, ou que a gente pede, por exemplo, nós estamos com um projeto que é super legal, até foi porque dá aqueles insights, fazemos uma reunião e alguém sai com isso, que é a coordenadora do Museu da Imigração, um dia de museus. Para levar para as crianças e para os professores, ela vai primeiro no HTPC, vai falar da própria história desse museu, preparar o professor e cada museu vai com a sua ação educativa para as crianças, para chegar nas crianças, mas o professor também tem que saber o que ele vai receber na escola e a própria direção. E para você conhecer a sua própria história, como agora nós estamos trabalhando nessa de longa duração, falando de Taubaté desde a sua fundação. Não vamos chegar até o dia de hoje porque também não conseguimos, mas até a Segunda Guerra, com certeza. Mas como diz Monteiro Lobato, a história foi até aqui. Quem quiser que continue. Com certeza. E vamos continuar. E a sua história, como continua? Porque já aposentou, não largou, mas ainda pensa, não, ainda tem muito museu no mundo que eu quero conhecer. Isso. Quais são os seus planos? É exatamente isso. Bom, eu entrego essa exposição em dezembro, como eu falei para você, eu sou produtora rural também, eu tenho alguns anseios para esse pedaço de terra, que foi muito importante para o meu pai, mas é apaixonante também, e fica numa cidade que eu amo, que é São Luís Paraitinga, que respira cultura, né? E eu tenho boa parte da família lá também, inclusive netinha já foi anjo por 2 vezes, eu vou para procissão, essas coisas aí, né? E além das festanças, eu pretendo viajar mais, eu acho que eu mereço isso, né? Todo Estou mundo já merece. me organizando, eu estou com uma grande amiga que faz tempo que eu não vejo na Irlanda, eu quero ver se eu vou para lá conhecer esse espaço que eu não conheço. Eu não fui ainda porque eu não gosto muito. Eu gosto do frio, mas não gosto do frio de doer o osso, sabe? Meu Deus. Eu estive no British Museum no inverno. Vale a pena, eu não reclamo, aí eu quero ver, e de lá nós vamos fazer um roteirinho Itália, Roma, que eu acho que é incrível também, esse pedaço, mas gosto muito do Brasil. Há pouco tempo também fui para a Bahia,
e fui para casa de que Zélia. É outra maravilha Zélia da e Jorge, história. não é casa de Jorge Amado, é de Zélia. De Zélia. Mulher, né? Mulher. Com que, certeza. nossa, e você olha, você sente a presença deles, que é muito forte, é muito Mas bonito. Salvador é outro museu a céu aberto, né? É um lindo museu a demais. céu aberto, pelourinho e tudo mais. Então, foi minha última viagem. E, lógico, eu vou para onde? Para casa de Zélia e Jorge, entendeu? É para poucos. Isso. Também. Não, maravilhosa, Tina. Tá bom? Eu acho que esse programa deu para dar um gostinho para quem assiste, de querer conhecer um pouco mais, porque tem esse preconceito aí, museu é chato. Não, museu não é chato. Não é e chato. Hoje em dia, os museus estão investindo bastante nisso, de ser um pouco mais interativo, né? Menos contemplativo e mais interativo. Você gosta disso, dessa mudança? Eu gosto. Eu acho que essa parte da ação educativa, você tem que falar, porque assim, eu vejo muito que tem visitante que ele chega, ele por si só ele quer olhar. Pois não, o senhor precisa. Eu estou observando, ok. Aí tem outros que já pedem para ser uma visita guiada. Então também essa possibilidade. Sim. E eu acho que tem que ser interativo, tem que ter alguma coisa para você fotografar ou para você investigar, para você, sabe, tocar. Eu acho que é interessantíssimo isso, para não achar que antigamente era peça de museu, né? É velho e abandonado. Não. Eu, por exemplo, tenho muita vida, né? Então eu não quero ser uma peça de museu, eu quero estar sempre nem vai ser. nativa. Com certeza. E esses museus que são de arte moderna, que aí agora vou pregar uma casca de banana na mureta aqui e falar que é arte. Você concorda? Que qualquer coisa pode ser arte? Mas é a visão do artista, né? Eu não posso criticar também. Dizem entendeu? que o papel da arte é incomodar, né? A pessoa que pregou a banana na parede está incomodando de algum Quando jeito você vai ou de na outro. Bienal, não é? A primeira vez que eu fui na Bienal pela faculdade, teve coisas que eu achei incrível e outras não. Por exemplo, tinha um monte de saco de lixo alinhado e a monitora falava assim, olha, as linhas não sei o que. Eu olhava e falava assim, gente, é um monte de saco de lixo branco. Não é? Entendeu? Mas gerou uma discussão. Gera uma discussão. Mas por quê? Eu estava falando do lixo. Porque aquele lixo era organizado, mas você vê lixos desordenados, né? Todo misturado. Então, essa era a intenção. Não te provocou? Provocou você a pensar. No primeiro momento, eu achei que não era nada. Mas depois, você para e pensa. Olha, ela tem razão. Com certeza. Então, dá para investir em passeios a museus, passeios em qualquer lugar que possa te incomodar de algum jeito, pro lado bom ou pro lado ruim. Mas eu recomendo que venha aqui primeiro, né? Vamos começar sendo bairrista, a gente começa por aqui, quem sabe bota essa sementinha. E vai parar no Louvre algum dia. Com certeza. E o Monteiro Lobato, acho que para encerrar, eu não sei a frase toda mais, mas é mais ou menos isso. Ele fala que não há dinheiro mais bem gasto do que visitas aos museus, que você se enriquece e deveriam até investir mais nessas possibilidades, que você sai de lá pensando e sendo uma outra pessoa em algumas questões. Sim. É isso. Obrigada, Tina, por ter recebido a gente. Este foi o nosso Em Prosa com essa filha da Estiva. Vila Aparecida. Vila Aparecida, com esta pessoa que fez reinações numa jaqueira. Isso. E que ainda vai correr o mundo aí, conhecendo artistas e artes por todos os lados, mas sempre vai voltar para cá, porque, né, boa filha casa torna. Com certeza. Se surgir outro convite para ficar mais uma temporada, aceita? Vou pensar. Depende da proposta. Estou fazendo de difícil agora. E, como disse, vão ter o resto daqui para frente, outra pessoa que conte. Que conte. Eu fui até aqui. Daqui para frente, continua a sua história. Dependendo como for, eu conto. Eu conto o que a Tina vai fazer. Obrigada, Tina. Obrigada a quem assiste. Continue aqui com a gente na nossa programação, que está cheio de coisa nova, bem legal. Eu garanto que você vai gostar. Então é isso. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Obrigada por você ter recebido a gente na sua casa, no nosso cafezinho em prosa. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.